Jeremias, profeta Jeremias, por alguns conhecidos como o profeta chorão. Jeremias, capítulo de número 18, nós vamos ler o verso 1 em diante. O texto diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado, e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Uma das experiências mais marcantes da minha fé cristã, eu não vivi numa igreja, não foi um retiro, e eu valorizo muito esses retiros espirituais, e também não foi uma conversa com um grande teólogo, um grande pastor, embora eu já tive com vários grandes homens de Deus. Talvez o momento mais marcante, um dos mais marcantes certamente da minha caminhada ministerial, foi quando eu fui a uma cidade do interior chamada Tracunhaém. E essa é uma cidade do interior conhecida pelas suas olarias. E eu fui a essa cidade com o propósito de ver o texto que nós acabamos de ler. Jeremias, capítulo de número 18, é a palavra de Deus dizendo a um profeta: eu estou no controle, eu sou soberano, mas eu sou a favor de vocês, meu interesse é abençoar vocês. É bom lembrar que o povo de Israel estava se distanciando da presença do Senhor. É bom lembrar que o povo de Israel tinha sido repreendido diversas vezes pelo seu pecado, mas o que Deus mostra ao profeta Jeremias é que ele podia fazer nova todas as coisas. Deus não põe fim à nossa existência quando ele olha para os nossos erros. Deus põe um fim na nossa existência quando ele enxerga as nossas distâncias. Não importa o quanto você errou, não importa o quão em pedaços você está, importa é se você está nas mãos do oleiro. O texto que eu fiz questão de ler um pouco depois desse que você já conhece muito bem, é Deus dizendo: olha, se vocês se arrependerem, eu faço nova todas as coisas, mas se vocês não se arrependerem, eu me arrependerei do bem que lhes fiz. É claro que aqui é uma expressão para traduzir o sentimento de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas e de nada se arrepende. Mas o fato é que ele queria mostrar a Jeremias e a todos nós pelo menos 3 realidades as quais eu gostaria de destacar hoje. A primeira realidade que eu gostaria de destacar hoje é de que nós somos apenas barro. Nós somos apenas barro. A segunda realidade é de que ele é o grande oleiro. Se a minha pequenez está denunciada no barro, a grandeza dele está denunciada no ato de que ele é aquele que governa, que controla, que tem nas suas mãos a nossa existência.
Mas eu também gostaria de dizer para você que os vasos humanos se estragam no processo da vida. E eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas que estão vivendo essa situação. São vasos que se desfazem, vasos que se estragam. E essa é uma palavra essencialmente de esperança. Por isso, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Primeiro eu queria lembrar para você que nós somos barro. Essa é a primeira lição desse texto. E sabe, dentre tantas substâncias que Deus poderia usar para nos descrever, Ele usou o barro. Porque se nós olharmos para o Gênesis, nós vemos que a nossa origem é de lá. Nós somos apenas pó. Aliás, Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que a única diferença que nós temos de matéria que compõe o chão é o sopro. A única diferença entre o chão que você pisa e quem você é o sopro de Deus. Perceba o quão pequeno nós somos. Aliás, Paulo vai também lembrar essa metáfora em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, para dizer que nós somos barro, mas dentro desse vaso de barro está a preciosidade de Deus em nossa vida. A excelência, portanto, não é o vaso, mas o que o vaso carrega. Sabe como é bom cantarmos ao Senhor e nós sentimos num determinado momento que nós estamos pisando no chão, mas louvando nos céus. A sensação de que nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus e de que nós passamos a ser a habitação do próprio Criador dos céus e da terra. Que belíssima representação, um vaso de barro que não vale muito, mas que contém aquele que é o Espírito de Deus. Imagina que você recebe um dia um presente, uma caixa muito bonita, e dentro dessa caixa tem apenas barro. Eu sei que isso parece frustrante para você, porque você ainda não percebeu que Deus faz grandes coisas através de coisas tão pequenas quanto o barro, para mostrar que a excelência é de Deus. Quando eu fui nessa cidade, eu pude perceber que não é qualquer barro, ele é escolhido. O oleiro começa a sua obra escolhendo o barro, então ele peneira o barro. Isso me faz pensar de que também nós somos escolhidos. Aliás, Jesus nos disse isso em João capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Ele nos escolheu. Mas depois Ele começa com água nos tornar capazes de ser moldados pelas suas mãos. E Ele começa a moldar aquele vaso. E uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse momento foi quando o oleiro, vez por outra, enquanto aquela roda girava rapidamente, ele dava um tapinha no vaso. E eu fiquei muito curioso. E no final daquele instrumento que ele estava usando ali, eu interrompi ele e falei assim: olha, eu queria só te fazer uma pergunta. Me explica aí esses tapinhas. Porque quem vê de fora parece que o oleiro estava com raiva. Parece que o oleiro estava descontando alguma coisa no vaso. Aí, com toda a sabedoria de alguém do interior, que sabe o que faz muito bem, ele diz assim: o tapa é para mod aprumar. É para aprumar. Aí eu entendi tudo. Que às vezes a gente leva um tapa para aprumar. Puxa daqui, outra de lá, e às vezes a gente não entende, a gente fica pensando: Deus, será que você está contra nós? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E Ele dos céus nos diz: é para aprumar, meu filho.
porque eu tenho interesse em fazer de você um vaso excelente em minhas mãos. Aí o vaso seca, vem o verniz, vem a fornalha, e essa é uma experiência que a gente tenta evitar. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Porque o capítulo 3 de Daniel nos fala de 3 homens que foram lançados na fornalha. Eu fico pensando quais são as funções da fornalha na nossa vida, porque todo vaso passa pela fornalha. E a primeira função da fornalha, eu posso dizer, é aperfeiçoar. É interessante que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam atados, amarrados, e eles são lançados na fornalha, mas quando se diz acerca deles em Daniel, diz que eles estavam passeando livremente. Parece que o fogo não lhes fez mal, mas consumiu aquilo que lhes prendia. Às vezes nós vamos para a fornalha, Deus nos põe lá com o propósito de nos aperfeiçoar. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saem da fornalha, todos os que tinham visto aquela cena se dobram diante do Senhor, porque as fornalhas também produzem testemunho. Hoje eu estava conversando com alguém muito querido, e ele estava me dizendo das fornalhas que ele já passou na vida dele, no seu casamento. E eu lhe disse: olha, toda essa dor, toda essa angústia, agora gera testemunho. Essa fornalha que talvez você está experimentando, não é das mais confortáveis, mas será de testemunho dos demais. Aí depois o vaso vai esfriar na prateleira, é tempo de esperar. Você chega lá e você diz assim: olha, eu quero comprar esse aqui. Ele fala assim: não, esse aí está esfriando. Não, mas eu gostei desse, eu quero levar. Esse aqui está num processo de espera. Sabe o que isso quer dizer? É que no trabalhar de Deus na nossa vida, muitas vezes o silêncio e a solitude são os instrumentos de Deus. Queridos irmãos, nós somos moldados por Deus, e esse é um grande privilégio. Sabe, infelizmente muitas vezes nós queremos ensinar o oleiro a trabalhar. Isaías capítulo 29 verso 13 nos diz isso. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso é a religiosidade. Por isso, uma vez mais deixarei atônito este povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem fica sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe? Esse é um convite de Deus para nos entregar a soberania dele, porque tem vezes que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre nossa existência, e tudo que nós podemos é ter a certeza de que nós estamos nas mãos certas. Não me importa se você está em pedaços, me importa se você está nas mãos certas. Deus aceita um homem em pedaços, mas não aceita o pedaço de um homem por inteiro nas mãos do oleiro, por inteiro. Capítulo 45 de Isaías ainda vai dizer: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Quem
Quem sabe você tenha chegado aqui nessa noite questionando o oleiro. Quem sabe você começou nas suas orações a querer ensinar o oleiro a trabalhar. Será que você já fez alguma oração como essa? Porque eu já fiz muitas. Às vezes a gente é ousado, né? A gente entra em oração dizendo assim: Deus, se eu tivesse no seu lugar já estava tudo resolvido. Eu fazia desse jeito, fazia daquele, como eu não posso fazer, então é só você seguir as minhas orientações. E hoje Deus te diz: eu sou o oleiro e você é o barro. Nós precisamos confiar no grande oleiro que é o Senhor. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Uma das coisas mais lindas é olhar para o Gênesis e perceber que Deus criou todas as coisas com o poder de sua palavra. Mas quando foi criar o humano, Ele colocou a sua mão. Você percebe isso? Quando Deus foi criar o homem, Ele sujou as suas mãos. Ele podia ter dito assim: haja homem. Mas Ele nos moldou. Nós somos a parte da criação que tem as digitais do oleiro. Alguém pode dizer amém, não? Ele nos fez preciosos. Ele sabe trabalhar. Ele sabe tempos. Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de paz ao vosso respeito. Pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Ele está no controle. Queridos irmãos, nós precisamos confiar no oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você já percebeu como funciona esse negócio de fazer um vaso, mas há um pedal que vai dando o ritmo da roda, e aquela roda vai girando no ritmo que o oleiro quer, e ele vai jogando água, e ele vai moldando. Sabe o que acontece se o oleiro tira as mãos? Sabe o que acontece? Se desmancha. A oração mais sábia que você pode fazer hoje é: Deus, eu não quero jamais sair das tuas mãos. Às vezes as pessoas me perguntam: como é que você está, Thomas? Eu digo assim: eu estou frágil nas mãos firmes do meu oleiro. Porque se eu olhar para a minha condição, é fragilidade total. Mas se eu olhar para as mãos onde eu estou, é segurança, é certeza. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que quando o vaso se desfaz, o oleiro não desiste do vaso. E aqui vai uma palavra para você: Deus não desistiu de você. Ele não descarta quando o vaso se desfaz. Ele não desistiu de você. Se você olhar para o texto, o vaso se desfez e Ele o refez conforme a sua vontade. Então escuta o que eu vou te dizer agora: todo acidente nas mãos do oleiro coopera para o bem do vaso. Eu não sei se você entende qual é a dimensão disso, mas certamente na glória você entenderá. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo acidente nas mãos do oleiro coopera para o bem do vaso. Ele não faz remendo, ele não bota cola, ele não trabalha escondendo detalhes. A Bíblia diz que ele faz de novo. É interessante perceber a linguagem que Paulo vai usar para alguém que toma uma decisão por Cristo Jesus. Paulo diz que essa é nova criatura. E a palavra que ali aparece é também a palavra que poderia ser traduzida como poema. Nós somos uma criação perfeita. Ele não faz remendos. Ele quer aperfeiçoar a obra dele em nós. Mas o texto também nos diz, se você olhar, que é de acordo com a sua vontade. Não é a vontade do vaso,
é a vontade do oleiro. A gente precisa se entregar e confiar na vontade do oleiro. A tua vida não é como você quer. Eu sei que você fez planos. Eu sei que tinha vontades. Eu sei que você estabeleceu metas. Eu sei que você idealizou, mas deixa eu te dizer uma coisa, você é só barro. Você não sabe o que está acontecendo do lado de dentro de você mesmo, nesse exato momento. Você é incapaz de controlar uma minúscula bactéria. Você é só barro. Mas Ele é aquele que dá a vida. Ele é aquele que ressuscita. Ele é aquele que transforma. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que restaura. Então confia no oleiro. Confia no oleiro. Segundo a vontade dEle. Sabe, queridos irmãos, eu lembro que uma vez nós compramos um terreno e íamos construir uma casa. E apareceu um problema que nos impediu realmente de continuar naquele lugar. Eu estava demasiadamente frustrado naquele dia. Eu estava de fato brigando com Deus. Porque eu disse: Deus, como é que você me faz viver um sonho? E agora eu tenho que abrir mão desse sonho. E naquele dia da frustração, foi o dia em que eu também ia pregar, porque acontece isso, queridos irmãos. Eu não sei se você imagina que todas as vezes que a gente vem aqui para a igreja e todas as vezes que a gente vem pregar, a gente passou o dia inteiro andando nas nuvens. Não é bem assim. Às vezes o dia foi bem difícil. Às vezes Deus quer falar para nós, por nós. E naquele dia eu estava indisponível para pregar, sentado no banco esperando o louvor acabar para subir e dizer coisas que naquele momento meu coração não estava aberto a confiar. E aí o telefone tocou. E como eu não sou tão crente assim a ponto de ignorar o telefone na hora do culto, eu peguei o celular e eu abri. E quando eu vi uma mensagem, era de uma irmã que disse assim: olha, eu tive um sonho com você. E o sonho é de que tinha uma casa sendo desenhada. Haviam 3 mulheres. E quando eu soube dessa frustração, eu estava acompanhado de 3 mulheres. E aparecia uma criança com voz de homem. Mas a voz era muito grossa, com muita autoridade, que dizia: eu estou no controle. E eu via você, e o sonho acabava. Eu não sei porquê, parece loucura, mas eu estou te dizendo isso. Eu falei assim: não é loucura de jeito nenhum. É de coleiro, mandou um recado para o vaso, dizendo: quem está no controle sou eu. Eu não sei se você veio aqui para tomar uma decisão, mas eu vim aqui para dizer que a tua decisão está nas mãos do Senhor. Eu não sei se você veio aqui para pedir alguma coisa ao Senhor, mas o que eu quero que você peça ao Senhor é: Deus, faça a tua vontade, porque tu és o oleiro e eu sou o vaso. Abrir mão da nossa vontade é escolher a vontade mais excelente do oleiro. Queridos irmãos, se Deus disse para Jeremias que nós somos como esse vaso, o que Deus está querendo nos dizer é que por vezes nós vamos nos desmantelar. Nós vamos muitas vezes nos desmanchar, nos desfazer, nos desconfigurar. É isso que Deus está dizendo. O que não é um problema, se nós estivermos nas mãos do oleiro. Será que alguém recebe essa palavra aqui hoje? A gente se estraga. No caminho vão ter momentos onde nós vamos nos sentir em pedaços, nos desfazendo. Você já sentiu a sua alma se desfazendo? Você já teve a experiência de não sentir solidez em mais nada pelo lado de dentro da sua história?
Você viu sua relação se desmanchar, os seus sonhos serem sepultados. Você viu o risco aparecer no seu trabalho. Você viu os seus planos indo por água abaixo. Na vida a gente se desmancha. Uma das coisas que nos desmancha são as omissões. Uma coisa que nos desmancha é o orgulho. Isso nos desmancha demais. É quando o vaso diz assim: pode tirar a mão, oleiro, eu resolvo sozinho. Aí o oleiro, só para dar a experiência, tira a mão. E aí a gente se desmancha. Aí ele bota a mão de novo, para nossa esperança voltar. Queridos irmãos, eu já estive muitas vezes desmanchado, mas todas elas o oleiro fez o trabalho de restauração. A mentira nos desmancha, as separações nos desmancham, as crises, as mais diversas, nos desmancham, escolhas erradas, pecados, tudo isso nos desmancha. Um sinal de que você já se estragou é quando você se acostumou com o sagrado. É quando você não mais sente a presença de Deus, não mais se põe em adoração. Você começa a cumprir ritos, a carimbar agendas, a virar as folhas do seu diário. Isso é um sinal de que você precisa ser restaurado pelo oleiro. Quando você já não tem mais paixão pelas almas, pelas vidas, quando as pessoas perdem o valor para você, quando você não confia mais nas pessoas, quando você não se esforça, não se sacrifica, você se desmanchou. Quando você perdeu o seu primeiro amor. Lembra daquele dia que você tomou decisão por Cristo? Você se quebrantou, você entrava nos diversos lugares e as pessoas notavam que havia algo diferente, mas você foi se afastando do primeiro amor. Antigamente você estava no ônibus, alguém perguntava a hora e você dizia assim: 2:50, é Jesus amar você. Mas agora você precisa se convencer com muito esforço de que vale a pena vir aqui ouvir a palavra de Deus. Há muito tempo você não ora, não se quebranta. Há muito tempo você não fala em línguas da presença do Senhor Jesus. Há muito tempo você não tem uma experiência individual com o Senhor. Você precisa ser renovado, ser restaurado hoje. Queridos irmãos, qualquer acidente nas mãos do oleiro é só um pretexto para ele aperfeiçoar a sua obra. E eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para ministrar restauração. Eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: eu estou no controle. Confia. Atos capítulo 9, verso 15 diz: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. É isso que nós somos. Timóteo capítulo 2, verso 21 nos lembra que nós somos chamados a ser vasos de honra. Mas eu queria que você avançasse um pouco mais, você seguisse um pouco mais, porque capítulo 19 é a continuidade do raciocínio que nós iniciamos aqui. E o verso 10 é uma ordem profética que Jeremias recebe para exemplificar diante de Israel o que é que Israel consegue ser longe das mãos do oleiro. Olha o que o texto diz, verso 10 do capítulo 19, no mesmo livro de Jeremias: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Quero caminhar para o final e te dizer uma coisa:
A diferença entre o capítulo 18 e o capítulo 19 não é a qualidade do barro, mas é onde ele está. Você quer ser esse barro moldável nas mãos de Deus? Ou você se julga um vaso pronto, que não precisa de arrependimento, de quebrantamento, que não precisa da intervenção do Senhor? Você que se acha soberano de si mesmo, você que diz: eu tenho os meus planos, eu tenho controle, eu sei o que é melhor para mim. Cuidado, porque quem sabe a mensagem para você já não seja Jeremias 18. Para você, quem sabe, a mensagem é Jeremias 19. É vaso quebrado, que não se cola mais. O vaso de barro é o único vaso onde na sua produção exige contato direto com as mãos do oleiro. Não desperdice as mãos de Deus na sua existência. Não queira autonomias. O meu clamor e a minha oração hoje para você é que você seja apenas barro moldável, que hoje se rende nas mãos do oleiro e diz: eu quero ser um vaso novo. Vaso novo é ter novas perspectivas. Vaso novo é abrir mão do seu orgulho, dos seus pecados, do seu estilo de vida. Vaso novo é dizer: Deus, eu escolho a tua vontade. Mesmo que eu não entenda, mesmo que não faça sentido para mim. Nós cantamos uma canção nesse domingo que fala sobre esse vaso. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não percebe o trabalhar de Deus, mas Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. O que é que você prefere ser? Um barro molhado e maleável, ou um vaso pronto, que quando cai se desmancha e não tem mais solução? Que Deus quer te ensinar hoje é continuar sempre na olaria dele, porque Ele pode fazer infinitamente mais e melhor o seu trabalho. Eu quero orar por você. Quero orar por você que se sente em pedaços hoje. Você que tem enfrentado dias difíceis, crises. Você que sente que a sua fé está esfriando. Eu quero orar por você hoje, que não sabe quais os rumos dar na sua vida, que está preso em relações que não são lícitas. Eu quero orar por você para que você hoje possa se colocar vulnerável nas mãos do Deus que faz nova todas as coisas. Se você precisa ser moldado pelo oleiro hoje, se você precisa ser moldado pelo Deus Todo-Poderoso, teu oleiro, eu queria que você entrasse na presença dele mais uma vez em oração. Quebrante-se diante do Senhor. O texto diz: se o meu povo se arrepender, eu faço nova todas as coisas. Mas se o meu povo não se arrepender, vai ser como um vaso quebrado, longe das mãos do oleiro.